aqui hoje. Quero agradecer muito a presença de quem conseguiu chegar na nossa mesa de abertura. Estou bem emocionada por a gente estar conseguindo realizar esse seminário, que é o 5º seminário dentro do curso de Artes Cênicas, e que dessa vez, nessa edição, conta com uma parceria valiosíssima do LEBECAD, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre o continente africano e as afrodiásporas. LEBECAD. Eu não consegui ainda decorar totalmente essa ordem, mas de qualquer maneira é um laboratório que também funciona aqui na PUC-Rio. A Asa vai falar um pouco melhor sobre ele, mas é a nossa primeira iniciativa de fazer essa parceria, e isso resultou num seminário bastante original e muito importante do ponto de vista temático para as artes da cena hoje. A gente utilizou o termo e pegou emprestado o conceito da Nélia Gonçalves, de Abafi Caladinho, que nos ajudou a sulear, só anotávamos aqui o nosso mapa invertido. Sulear. Sua cabeça está em cima do mapa, Fernanda. Suleada. Aqui, as nossas escolhas de convidados, as nossas escolhas de temas. Eu mesma estou muito curiosa para ouvir, para fazer ressoar essas vozes aqui hoje e nos próximos 2 dias de seminário, que eu acho que vai ser muito fundamental a gente usar essa expansão territorial e também a expansão simbólica que o termo América Latina implica necessariamente, para a gente usá-lo para pensar as artes da cena, que historicamente se manteve, não só academicamente, mas também no âmbito prático, bastante enrijecida e aprisionada em valores eurocêntricos, hegemônicos, patriarcais, falocêntricos, hierárquicos de uma forma geral. Então, a ideia até geográfica, quer dizer, espacial, da gente se colocar em roda, da gente poder ouvir a todos, para a gente também, na forma e no conteúdo, conseguir romper um pouco essa forma de pensar a cultura brasileira, mas também a cena brasileira. Pensando que ela também implica em muitos outros olhares que foram negados e permaneceram obscuros, permaneceram fora dos holofotes, da luz, do entendimento do que é a cena. Agora a gente quer trazer, então, mais do que criar algo novo, ou pensar na novidade disso, porque não tem nada de novo, a coisa acontece já há muito tempo, paralelamente à narrativa oficial do que significa a cena, do que significa a cultura brasileira, a gente, de alguma maneira, dá visibilidade para essas outras manifestações e experiências, que não são outras e também não são periféricas. Elas, na verdade, elas são centrais, mas que agora elas estão, de alguma maneira, encontrando espaço, tanto no pensamento quanto na prática, para fazer circular essas novas formas de entendimento. E aí eu até pego emprestado uma frase da Leda Martins, que foi convidada para estar aqui nessa abertura, mas infelizmente por uma questão mesmo de saúde ela não pôde estar presente, onde ela fala que a performance revela, o corpo revela o que o texto esconde. E a gente pensando que a nossa tradição da cena, ela sempre foi muito pautada pelo texto escrito, a gente fala muito sobre isso nas nossas aulas, enquanto o textocentrismo, esse texto, em primeiro lugar, ele é necessariamente um pensamento que deixa de fora os outros
âmbitos e perspectivas da performance, né? E ela lança luz também para esse lugar do corpo-pensamento, que escreve em cena, né, essas experiências performáticas. Eu acho que é um entendimento muito importante, porque se a gente vai, por exemplo, ainda estudar o teatro brasileiro, a cultura brasileira, a gente não encontra, né? A gente encontra justamente o que é textual, o que é dramático, o que o que vem, né, desse lugar do norte global, né? Dessa referência que se mantém sendo a nossa. Né? Então não nos enganemos, ainda é algo muito presente. Né? Mas de alguma maneira a gente precisa inverter esse mapa, inverter essa perspectiva para a gente conseguir olhar, né, sem ter, né, sempre essa referência que vem de cima, que vem, né, de fora, que vem, né, de um outro lugar que não o que a gente está vivendo aqui em termos de experiência. Boa tarde. Primeiro, acho que agradecer, né? Tem que começar pela parte mais institucional, assim, mas é importante. Então, eu vou agradecer primeiro a Fernanda por ter me dado coragem de fazer esse edital da FAPERJ. Tudo começa na loucura que foi a gente começar a pedir o fomento para poder organizar isso aqui. Foi uma doideira. Então, obrigada por ter me dado coragem de fazer essa submissão. E que nos leva a chegar aqui hoje, né? A gente ganhou esse edital de fomento para fazer o mínimo, né? Conseguir puxar o básico para esse evento. E chegou justamente o momento. Então, agradecer a vocês por estarem aqui, agradecer a equipe Sara, Márcia, os monitores, dizer que esse é uma organização, né? Um evento coletivo. E isso que a Fernanda falou, sobre restabelecer novas formas de pensar na cena, mas também pensar a fazença da cena. Né? A gente está muito colonizado, né, nas nossas formas de produzir. A gente está muito ainda mimetizando um modelo ocidental. Né? E é chegada a hora, é preciso de coragem também, mas é chegada a hora da gente tensionar esses lugares. Então, o próprio seminário ele foi pensado já no processo de deslocamento de verdades hegemônicas sobre a arte da cena. Então, a gente fez o seminário de forma totalmente circular. Os alunos, monitores, né, de graduação de arte cênica, tem alunos de graduação do design, e os alunos de letras, graduação de letras, os monitores do DPK, do laboratório, e os meus orientandos de graduação, mestrado, doutorado. Toda essa equipe participou ativamente na construção circular desse seminário. E é circular mesmo. Então, todo mundo participou de tudo. E não é essa coisa assim de hierarquia, né? Deus nos organizando e vocês obedecem. Não é assim. Então, a gente tentou abrir para a sugestão o máximo possível. O banner foi feito pelo Rodrigo do design. A gente só foi dando ideias, inspirações, mas o que vocês veem como materialidade desse seminário foi feito pelos nossos alunos. Isso é muito maravilhoso, me deixa muito orgulhosa. Então, parabéns, alunos, muito agradecida e orgulhosa de vocês por essa construção. Para além disso, tem que agradecer formalmente o Departamento de Letras, o Decanato, a FAPERJ, né? Todas essas falas institucionais. Esse projeto do seminário, ele se relaciona com duas pesquisas que eu tenho na FAPERJ no teatro. A primeira se chama O Corpo Negro nas Literaturas e Dramaturgias Afro-Lusófonas Contemporâneas, e a segunda pesquisa é Atravessamentos da Maafa no Corpo do Documento Negro. Ambas eu tenho o apoio da FAPERJ, e na hora da gente pensar o tema, né, a Fernanda já falou aqui de sulear, é porque eu não norteio nada. Já chegou um tempo da minha vida em que toda vez que eu pensei em nortear alguma coisa, deu errado. Então é chegado o momento da gente ir rumo ao sul. E as artes, de maneira geral, elas são um agente premonitório. Né? Elas normalmente vêm antes, trazendo uma reflexão ativa de um futuro muito próximo, mas que a gente ainda não tem condições de enxergar. Então eu acho que esse seminário também aponta para isso, né? Um olhar, a gente agora olha para o sul, né? Respeitamos toda a tradição do teatro, do cinema, anglo-europeu, tudo, mas a gente respeita, a gente aprende, a gente acolhe, a gente absorve.
Mas é chegada a hora das artes do Sul disserem, né, e firmarem de verdade, de uma maneira ainda mais autônoma e autoconsciente, elas firmarem o seu lugar e disputarem em pé de igualdade com aquilo que vem do Norte. Né? A gente ainda é muito submisso ao colonialismo. E para a gente se libertar do colonialismo, é preciso que a arte se liberte primeiro. Né? Normalmente, no contínuo da história, a arte vem primeiro, trazendo todas as mudanças estéticas, críticas, intelectuais, e depois vem a mudança filosófica. Então, esse seminário também chamava essa juventude, né, preocupada com arte, estudantes, de mestrado, graduação, quem seja mais interessado com arte, é um chamado para terem coragem. Terem coragem, porque o século XXI é um século que a demanda virá do Sul. E o Brasil é a maior diáspora africana do mundo. Então, nós somos a maior população afrodescendente do mundo. Então, nós temos um poder coletivo de estabelecer novos parâmetros de uma arte do nosso país muito forte. E é chegada a hora dessa coragem. Então, esse seminário que se direciona também aos nossos alunos é um fôlego, né, para que vocês, alunos, possam se jogar mesmo, né, querer inovar, usar a criatividade e buscar novas fontes estéticas de inspiração, né? Fontes mais ao sul, fontes da América Latina, fontes que não estejam efetivamente nos ditames anglo-europeus. E aí, essa foi uma conversa longa que Fernando e eu tivemos na hora da concepção do projeto lá atrás. E depois a gente voltou essa conversa na construção do seminário efetivamente. E eu entendo que o seminário vai surgir basicamente de algumas necessidades, né? A primeira necessidade é o interesse das pesquisas. Existem muitas pesquisas de arte não hegemônica, né? Eu vou chamar de não hegemônica, mas é africana, indígena, latino-americana, o nome que vocês quiserem dar, né? Mas essa arte que não está para o movimento europeu, uma arte que está pensando no Sul, uma arte que está pensando na nossa contemporaneidade e no nosso tempo presente. Então, primeiramente, foi essa sensação. Surgiu dessa necessidade de a gente trazer para o debate convidados e temas que a gente não encontra normalmente nos seminários de artes cênicas Brasil afora, para graduação e pós-graduação. Então, surge dessa necessidade de dar visibilidade a pesquisas do Sul, que pensam no Sul. Também surge da necessidade de um espaço de debate qualificado para a formação dos nossos alunos. Né? A graduação de arte cênica está sofrendo uma reforma curricular muito importante, né? Está no processo, acho que até 2020. Então está no processo. E foi uma experiência muito importante, Fernanda pode falar sobre isso até, se quiser. E é uma experiência que serve de modelo, porque o currículo novo ele já está muito mais afrocentrado, ele já está mais pluriversal. A gente prefere usar essa nomenclatura do Giovanni Ramose, que é da pluriversalidade, porque todos os fenômenos existem um universo de possibilidades dele mesmo. Então, não é diverso, porque o diverso continua tendo como centro o homem branco ocidental e é diverso a ele. Quando a gente joga para o pluriverso, é o terreno de todas as possibilidades. Então, vendo a necessidade, essa mudança de paradigma do currículo de graduação de arte cênica, enquanto alguma coisa inovadora, mas, sobretudo, inspiradora de outros currículos das artes Brasil afora, outras graduações. Então, surge dessa necessidade de que as pessoas que não estudam aqui, mas estudam em outras graduações e outras pós, possam se nutrir e se inspirar e irem pensar mudanças de sul lá também, nesses outros lugares. O seminário, ele também surge, por último, né, ele surge da necessidade de praticar um artivismo. E aí é um conceito da Sueli Carneiro, em que ela vai dizer que mais do que arte, né, mais do que artista ou arte, a gente tem que ser ativista. E o que a gente faz é um artivismo. E quando se trata de arte do sul, né, preta, periférica, africana, ignorâmica, indígena, ribeirinha, quilombola, essas artes são artes silenciadas ou colocadas numa caixa menor, né? Ou entra no campo do folclore, quando é arte plástica, entra no campo do artesanato, e sempre tirando uma legitimidade que essas artes têm nas suas próprias produções. Então surge esse seminário também dessa necessidade de observar esses fazeres artísticos enquanto não só arte, mas um produto de
de artivismo, porque é um produto de resistência dentro de um cenário que é excludente e silenciador. E para terminar, o conceito de americanidade, né? Por que a gente foi buscar justamente esse conceito e não o outro, né? Esse seminário é pensado a partir de dois intelectuais, Lélia Gonzalez e Abdias Nascimento. A Lélia, a gente vai beber no conceito de americanidade, e do Abdias a gente vai beber no conceito de quilombismo ou aquilombamento, a mesma coisa. Então, a Lélia, ela vai criar esse conceito em 1988, quando ela volta de uma viagem nos Estados Unidos, um contato muito grande com a diáspora afro-americana, ou seja, os afrodescendentes dos Estados Unidos, e ela se sentiu meio deslocada, porque existe um imperialismo americano. O imperialismo americano está para além da raça, né? Mesmo se você é uma pessoa preta, subalterna nos Estados Unidos, sofrendo por violência, tem um quê do imperialismo que te constrói também. Então a Lélia voltou muito incomodada com as discussões que ela viu nos Estados Unidos sobre o racismo. Era como se a diáspora afro-americana dissesse que a solução do racismo na América fossem eles que iam dar. Então isso é um caráter colonial, é um caráter imperialista. Então a Lélia volta e começa a refletir sobre isso e ver que uma arte produzida na América do Sul, por mais que a gente tenha a mesma desumanização radical, o racismo, o colonialismo, ela não se encaixa enquanto universal dentro de um parâmetro surgido exclusivamente nos Estados Unidos. Então ela vem e cria esse conceito, a mexicanidade, que é um conceito em que ela vai recuperar a formação desse continente. Ela vai dizer que a América Latina e o continente americano como um todo, na verdade, ele é formado por um cruzo civilizatório de três vertentes. A primeira vertente é a vertente europeia, que vai o quê? Sequestrar, que vai sequestrar os africanos, que vai desumanizar e genocidar os indígenas, e é a vertente que vem dizendo que ela é universal. Ou seja, descobrimento do Brasil, só na perspectiva de quem chegou na proa do navio com o chicote na mão. Porque quem veio acorrentado não teve descobrimento, quem estava em terra também não teve descobrimento, teve genocídio. Então a América, vendo esse cenário, ela vai dizer: a América, por mais que ela tenha uma cultura civilizatória portuguesa, espanhola, francesa, ocidental, a sua formação e o seu enraizamento, ele é americano, ou seja, ele é o cruzo civilizatório entre os africanos que desembarcaram aqui para a desumanização radical e a escravidão, com os indígenas que aqui estavam e estavam vivendo um processo de genocídio. E por que esse cruzo acontece? Esse cruzo acontece porque os dois grupos, eles têm o mesmo valor filosófico de vida. A natureza enquanto deidade, a respeitabilidade pelo outro, a não imposição sobre o outro, são características civilizatórias desses dois grupos. Então eles deram match. Diante de um algoz, diante de um opressor, os africanos e os indígenas se uniram por vontade e não por opressão. Eles entendiam uma coisa de sensibilidade comum. E é dessa união que surgem os quilombolas, que surgem os ribeirinhos, que surgem as comunidades dentro da Amazônia, que não são somente indígenas, elas são miscigenadas com a população negra que chega e vão entrar na Amazônia também e viver esse modo de vida nesse território. Então a gente vai ter, desse encontro civilizatório, a gente vai ter uma explosão de possibilidades de arte do nosso continente. Entretanto, quando a gente vai olhar do México, dos Estados Unidos também, mas não precisa falar, do México à Argentina, nós vamos ver repetidamente alguns valores afro-civilizatórios, alguns valores herdados de África, que vão se repetir continuamente de forma ressignificada em todo o território. Valores como circularidade, é por isso que a gente está em círculo hoje. Valores como ludicidade, corporeidade, o corpo é a morada do nosso ser. E isso é um valor filosófico vital. Então a corporeidade, ela é manifestada de uma forma cultural nas Américas. A
gente pode ter do samba à capoeira, né? Da rumba. A gente pode trazer aqui uma série de elementos das Américas do Caribe e Américas em que a gente vai ter a corporeidade como elemento fundador da prática cultural ali, que é herdada de África. A gente vai ter a musicalidade, principalmente na base do tambor, com exceção dos Estados Unidos, que teve o tambor historicamente silenciado, né? A negritude americana não pôde, a afro-americana não pôde tocar no tambor, mas vão tocar o piano, vão tocar os instrumentos de metal e vão produzir nesses instrumentos a mesma comunicação do tambor, dando origem ao blues, ao jazz, né? E todas essas vertentes do Black Renaissance. Então, é para dizer que as heranças de África são muito presentes nas Américas. E quando esse cruzo acontece, o que a gente tem efetivamente é um comportamento africano, um comportamento diverso, um comportamento atumbado, um comportamento que, apesar da desumanização vertical e radical, nós artistas, nós humanos, nós pessoas que estamos na desgraça coletiva do Brasil, nós continuamos acreditando que viver vale a pena. Então esse seminário também é para isso, para celebrar e lembrar que viver vale a pena. E para terminar, eu quero terminar trazendo essa reflexão para os 3 dias, que é pensar a arte enquanto um exercício ativo, um exercício circular que reflete diferentes áreas da cena. Né? Então a gente não está pensando somente a cena teatral, mas a cena audiovisual, a cena dramática, o corpo, a memória, a ludicidade, a musicalidade, o espaço. Né? Nós pensamos isso aqui enquanto cena. E eu espero que vocês se divirtam também com as cenas, tantas cenas que aconteceram aqui nesses 3 dias. E para terminar, eu quero saudar Exu, o Senhor de todos os caminhos, e o Senhor patrono das artes negras nesse Brasil. Que Exu conduza maravilhosamente o nosso seminário. Eu falo Laroyê, vocês respondem Laroyê. Laroyê, Exu? Laroyê. Exu, Laroyê. Muito obrigada, gente.